O que eu aprendi sobre drift na prática, nos bastidores do Ryokai Meet. Eu acompanhei o piloto Uesu Lyoto em Londrina e percebi que drift não é só potência e destruição de pneu, é muito mais do que isso. Se você tem interesse de algum dia montar o seu próprio carro de drift e não fazer besteira, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Qual tipo de drift o passageiro prefere? Carro previsível vem antes de carro potente? E sim, drift pode ser lucrativo. Só que antes de mais nada, eu vou te mostrar a coisa que mais me impressionou naquele evento. A calma de um piloto experiente. Estamos aqui no Ryokai Meet em Londrina e eu estou com o piloto Uesu Lyoto. Qual que é a coisa que você tem mais medo de dar errado num dia como esse? O medo de dar errado, assim, esse medo de dar errado eu já passei um pouco, assim, dentro dessa fase, sabe? Mas, assim, o medo que todo mundo tem é do carro não quebrar ou estragar algo, mas como eu sempre deixo ele em dia e a gente mantém tudo dentro que tem que ser, eu acho que hoje tá tranquilo. Certo, e qual que é a preparação que você tem que fazer aqui antes da pista? Qual que é a sua preocupação nessa hora? Não, na verdade como o carro tá sempre em dia, é calibragem de pneu, tá tudo em dia certinho, combustível abastecido. E o resto é o básico, nada de muito especial, não. Eu também acostumado a andar um tempinho, então não tem muita surpresa, não. Maravilha! E como você pode ver, o Cleitinho estava muito mais nervoso com a câmera do que com o evento em si. Então a gente só pode tirar uma conclusão. Até mesmo uma coisa insana como o drift é capaz de se tornar rotina. E foi justamente ali que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez o drift do Clayton não dependesse só de brutalidade. Depois de certo tempo, eu percebi que o Clayton não depende da violência do carro do mesmo jeito que os outros pilotos. Ele extrai muito mais da técnica. De fora, tudo parece igual. Carro de lado, fumaça e barulho. Mas, acompanhando de perto, começou a ficar claro que existem jeitos muito diferentes de fazer a mesma coisa. Tem piloto que joga o carro de lado na pura potência. Ele começa a reta devagar, gira e pisa no acelerador. E aí o carro sai de lado. Já o Clayton faz diferente. Ele carrega a velocidade na reta, transfere o peso e mantém o drift no embalo. Ou seja, ele aproveita o momentum do carro. E quando isso se encaixa, tudo parece até mais limpo, menos bruto. Só que não menos insano. E isso, para quem vai de passageiro, é até mais impressionante. Porque quando a técnica funciona direito, a sensação é que o carro está sempre a um passo de dar errado. E eu posso afirmar que uma das coisas que eu mais ouvi naquele evento foi: esse japonês é doido. Nossa, zica demais! E enquanto a gente esperava na fila da pista, tinha muita gente que chegava no piloto e perguntava se podia dar uma volta só com ele, mesmo com o evento proibindo o passageiro de escolher o seu piloto. E no fim, ser capaz de dominar essa técnica também ajuda a evitar acidentes, porque no drift, corrigir tarde demais ou depender demais do carro pode ser a diferença entre impressionar e bater. Só que essa técnica não existe sozinha, porque se o carro não responde igual toda vez, o piloto também vira passageiro. Antes de potência, vem confiabilidade e previsibilidade. Todo mundo fala das peças óbvias: câmbio manual, diferencial soldado, kit ângulo, freio de mão hidráulico. Tudo isso ajuda, mas acompanhando isso de perto, o que ficou claro para mim é que o segredo não está só em montar um carro que anda de lado, está em montar um carro que responde igual toda vez. E um dos maiores problemas de carros mais antigos, tipo esse Ômega e as minhas relíquias, é a injeção eletrônica. O diagnóstico é complicado. Sensor velho é quase impossível de descobrir se está bom.
E se você for trocar tudo aquilo que está velho, você gasta uma nota com o risco de não ficar bom. A solução? Para o Clayton, uma injeção programável da Fiotech. É um investimento considerável, mas você gasta menos do que se for insistir na injeção original com o risco de não ficar bom. Então o Fiotech faz sentido mesmo que o carro não seja turbo, e desde que o motor esteja mecanicamente ok. Porque não é só questão de performance, é previsibilidade. E isso facilita muito de resolver quando alguma coisa dá errado. E por fim, rodar no etanol também ajuda no custo. Outro lado da moeda é o seguinte: a suspensão precisa estar firme. Se o carro está molenga, tipo com o amortecedor estourado, não importa a potência, ele não vai sair de lado. Por exemplo, essa linda Mercedes do nosso amigo Miliati é um projeto em andamento. O motor tem força, tem um turbão ali, tem tudo para sair de lado. Mas, sem aquela revisadinha na suspensão, a estreia no drift teve que ficar para outro dia. Por outro lado, se o carro sair de lado desse jeito, ele vai ser totalmente imprevisível e aí o drift vira loteria. O resto é o básico bem feito. Revisão mecânica básica e respeito às regras de segurança do evento. Nada excepcional. E aí vem a parte que mais contradiz a visão de quem olha tudo isso de fora. Porque apesar de caro, aquilo ali não era só prejuízo. Beleza, o drift não deixa de ser uma coisa cara. Mas, no evento certo, com o carro certo e a estratégia certa, dá para transformar risco em receita. Na cabeça de quem está de fora, drift é só prejuízo. Só que ali tinha uma conta sendo feita. Entrava carona, saía pneu, entrava fila, saía combustível. E no fim a pergunta que não queria calar era: será que a conta fechou? Alguns dias depois do evento eu fui até o Cleitinho e a gente conversou sobre exatamente esse tema. E o que ele me disse foi o seguinte: pneus da Tamura, R$ 760. Nesse evento, o Clayton usou 2 pares de pneus, só que eles estavam em meia vida de eventos passados. Ou seja, na prática, ele gastou apenas um par. E essa economia aconteceu graças a alguns cuidados que a gente teve na pista e nos boxes. Combustível, R$ 300 de etanol. E olha que nem gastou tudo isso. O detalhe importante aqui é levar o combustível em um galão e não abastecer o tanque do carro mais do que o necessário. Afinal de contas, combustível é peso, aumenta o consumo e é inútil num cenário de alta performance por poucos instantes. E agora vem a hora da verdade em relação aos ganhos nesse evento. O nosso piloto fez 5 horas de evento. Ele fez 13 caronas para passageiros de drift. Era um circuito pequeno e a fila era grande, ou seja, poderia ter sido ainda mais. Só que mesmo assim, os ganhos brutos totais foram de R$ 1.800 só naquele evento em Londrina em 4 de abril. E fazendo a matemática, você consegue perceber. Não é dinheiro fácil, não é milagre, mas de vez em quando o hobby caro pode pelo menos se pagar. Eu conheço o Clayton já faz alguns anos, e pra mim ele nunca foi uma pessoa exatamente normal. Depois de morar no Japão até os 28 anos, ele voltou pro Brasil sem R$1 no bolso. Demorou muito para conquistar o que tem hoje, e mesmo assim continua fazendo aquilo que muita gente chamaria de erro: montar carro, queimar pneu e insistir numa ideia que de fora parece irracional. Mas depois de acompanhar os bastidores desse dia, eu percebi uma coisa. Na prática, o drift não é só um hobby caro para ele. É trabalho, é continuação de uma vida que começou do outro lado do mundo. E é uma resenha com malucos que falam a mesma língua, mesmo quando ninguém fala nada. E a minha conclusão de toda essa história é a seguinte: o drift, quando é de verdade, não é só potência, é técnica, repetição, carro previsível e cabeça fria. E, para as pessoas certas, também é uma das poucas formas de viver alguma coisa que realmente faz sentido.
E você, o que aprendeu na prática em um evento de drift? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber o que a gente fez nos pneus para dar aquela economizada, confere o vídeo dos bastidores do drift aqui do canal.